Reta final para as eleições de 2022. Lula ou Bolsonaro? Nós vamos ver hoje, fazer uma análise do tarô para os perfis, aspectos psicológicos, mentais e espirituais de ambos os candidatos, Lula ou Bolsonaro. Lembrando que essa é uma leitura não partidária. Vou ser apartidário aqui. Não serei tendencioso nem para um lado e nem para o outro. Eu vou olhar os aspectos do tarô para cada um dos candidatos, começando por agora. Olá, eu sou Alexandre Antoniassi, esse é o canal Tarô e Terapias. Aqui nós falamos de espiritualidade, tarô, astrologia, numerologia, terapias integrativas, enfim. Se você está aqui agora é porque você está preocupado ou está ansioso com o resultado nas próximas eleições e nós vamos fazer aí um perfil de ambos os candidatos dentro da linha do tarô para ver quais são as tendências. Não estou aqui para dizer quem vai ganhar, estou dizendo aqui quais são as tendências que favorecem um ou outro candidato, ok? Então vamos começar? Vamos começar aqui. Eu vou colocar o Lula à minha esquerda e o Bolsonaro à minha direita. Então vou começar a olhar o perfil espiritual que engloba o candidato de esquerda Lula. E o perfil espiritual que engloba hoje o candidato de direita Bolsonaro. Bom, o Lula aqui a gente tem como reflexo a força. Significa que existe muita gana, muita vontade por parte deste presidenciável a ganhar essa eleição. Existe ali uma força muito forte, uma energia muito forte. A força ela é sempre positiva no aspecto do âmbito espiritual, dizendo que sim, ele tem um amparo muito grande aí da espiritualidade para se colocar aí como um grande concorrente aí nos últimos dias dessas eleições. E o Bolsonaro aqui a gente tem como aspecto principal a carta da estrela, o arcano 17. O arcano 17 ele fala de abertura de caminho, significa que daqui até os próximos dias da eleição, ele pode se aproximar cada vez mais do candidato Lula, fazendo com que a competição entre os dois seja muito mais acirrada. Como aqui a gente tem a energia da força, significa que talvez a assessoria, o âmbito espiritual ali ele esteja muito mais focado aí na espiritualidade, ele esteja talvez fazendo aí mais rituais, meditações, né, fazendo mais conexões espirituais, a equipe dele mais entrosada para uma finalização. E o Bolsonaro aqui sim, ele também está conectado com muita esperança, ele está buscando uma luz no fim do túnel aí, porque ele percebe que as coisas não estão muito fáceis, né? Que ele corre o risco aí de perder a presidência da República esse ano, para os próximos 4 anos. Então, mas algumas coisas podem surgir aí nos próximos 3 ou 4 dias que possam alavancar aí cada vez mais a candidatura do candidato Bolsonaro. Então nós temos aqui dois aspectos de força, dois aspectos positivos, onde o Lula ele tem uma força espiritual que engloba muito forte ele, uma energia muito forte. O Bolsonaro também tem uma força de luz no fim do túnel. Ou seja, ele não perde a esperança, ele ainda tem esperança, ele acredita que vai ganhar. O Lula também acredita que vai ganhar, então essa competição ela está cada vez mais acirrada. Como que está o nível mental de cada um desses dois candidatos? Eu vejo aqui o Lula e o Bolsonaro. O Lula, ele tem um aspecto aqui, lembrando que eu não estou fazendo uma leitura que é tendenciosa, de um lado ou para outro.
tá? Eu estou fazendo a leitura a partir das cartas que vão caindo aqui, vocês estão vendo eu tirar uma a uma aqui, então eu vou dar exatamente o que a carta está dizendo aqui. O candidato Lula, no campo mental, a gente tem um mundo. O mundo significa que sim, ele tem esse anseio de voltar, né, de voltar à presidência, de voltar a governar o Brasil, de voltar a ser visto pelo mundo, né, como uma pessoa capaz, uma pessoa competente para dominar aí as questões do Brasil em relação à política externa, à política interna. Então, tem essa conexão. No campo mental, ele acredita muito que ele pode vencer, no campo mental ele acredita muito que ele tem chance, que ele pode chegar lá, e isso ajuda muito, porque o psicológico dele tá tranquilo. Você vê que ele não está indo nem nas últimas entrevistas que estão vendo, ele não está indo. Por quê? Porque ele realmente acredita que ele está por cima, né, que ele tem aí essas vantagens. Lembrando que o Bolsonaro, ele está buscando abrir caminho, abertura de caminho. Ele vai chegar perto, até os próximos dias ele chega mais perto e se aproxima do Lula, a ponto da coisa ficar meio que pau a pau entre os dois, assim. Pelo menos é o que se espera aqui a partir das cartas. Já o Bolsonaro mostra a carta do louco. E a carta do louco, para o candidato Bolsonaro aqui, significa ele partindo... Pode ser, no psicológico, ele pode mostrar ele tentando achar um outro meio de se apresentar para as pessoas. Então ele pode mudar o perfil dele nessa semana, a forma como ele se coloca, a forma como ele se posiciona, a forma como ele fala com as pessoas. O louco aqui também representa, talvez, ele se mostrando realmente como ele é, né? Ou ele indo para uma nova fase da campanha. No psicológico mostra muita confusão. Eu não sei se as pessoas que estão assessorando ele não estão deixando ele confuso em relação à campanha política dele. Talvez ele quer ir para um lado e a campanha dele está querendo ir para um outro. E isso pode atrapalhar muito o candidato de direita Bolsonaro no tocante às questões que ele realmente quer abordar aí nos últimos dias, tá? Então o louco aqui, ele se torna um pouco confuso, ele quer expandir, talvez ele quer expressar ideias dele, às vezes até de voltar para a caverna, ou seja, de voltar a assuntos que ele abordou na última eleição, que fez com que ele crescesse muito, mas parece que a campanha dele aqui parece que não está querendo, está com um pouco de medo dele se mostrar realmente como uma pessoa que valoriza ali, por exemplo, o armamento, as pessoas terem armas, tal, aquela postura mais militar mesmo. Parece que eles estão querendo fugir um pouco desse perfil, e aí faz com que o Bolsonaro esteja um pouco confuso em relação ao que ele gostaria de ser. Então, ou ele chuta o pau da barraca e ele fala, quer saber, eu vou fazer do meu jeito, vou falar do meu jeito e dane-se, ou pode ser isso aqui pode ser que o psicológico dele seja tipo de jogar toalha também, tá? Jogar, quer saber, vai do que for, seja o que Deus quiser e ponto, e acabou. Então existe essa coisa desse perfil. Em relação à saúde dos dois, a gente tem aqui o Lula com uma saúde um pouco confusa, tá? Existe ali uma relação da saúde um pouco confusa, relações com o cardíaco também, uma conexão aí da garganta também, alguma coisa relacionada à garganta dele, né, ao laríngeo, e também aí a questões pulmonares, aí, a questões do coração. Então mostra a saúde que precisa ser olhada com mais cuidado, tá? Precisa ser vista com mais cuidado. Isso é importante a gente analisar a saúde de cada candidato, que agora na reta final mostra muito estresse. Esse arcano dos enamorados aqui no tarô egípcio, ele tem muita cor amarela. O amarelo ele sempre move questões da inteligência, né? Mas quando a gente fala de saúde, pode falar de um mental muito estressado, ou seja, ele está muito estressado, muito nervoso com muita coisa que está acontecendo, muitas notícias que estão veiculando sobre ele, e ele pode estar muito nervoso com isso, e isso acaba afetando demais a saúde dele, ele precisa cuidar disso. O Bolsonaro ele já está um pouco mais frio, um pouco mais contido.
pode haver alguma coisa oculta que não se sabe em relação à saúde do Bolsonaro, ou que ele esconda, ou que estejam escondendo, mas mostra aqui uma certa frieza nas emoções, ou seja, ele está um pouco mais contido, o Lula está mais estressado e ele está um pouco mais contido em relação às emoções dele. O Lula está mais exaltado, ele está se estressando cada vez mais, então isso mostra que é um perfil que é perigoso até para o Lula, por isso que é até bom que ele se mantenha aí, se abstenha aí de tantas entrevistas. Já o Bolsonaro, ele já está mais frio, ele está mais calculista em relação ao que ele vai falar, ao que ele vai dizer, mas em relação à saúde também pode ser que tenha alguma coisa, algum perfil, alguma coisa um pouco oculta em relação à conexão do Bolsonaro. Bom, acontecimentos da reta final em relação a Lula e Bolsonaro também. Então vamos ver agora as tendências da campanha dos dois agora para os últimos dias e também aí as potencialidades positiva e negativa de cada um aqui para quem vence a campanha eleitoral. Olha, para o Lula, a carta da Lua, ela não é uma carta positiva. Isso pode significar que ao longo dos próximos dias possam ter acontecimentos ou coisas estranhas. Pode até ser relacionada à saúde dele, mas ou algum acontecimento ou notícias, às vezes notícias verdadeiras ou às vezes até fake news que possam ser colocadas contra ele, que pode dar aí um desgaste na campanha do Lula, tá? O Bolsonaro, a gente tem aqui como se tivesse já preparado a finalizada a campanha, não tem mais muito o que falar, não tem mais muito o que abordar, muito o que mostrar, né? Existe aqui um processo de finalização, de encerramento. É como se eles já tivessem achado, olha, não tem muito o que fazer aqui. Então a tendência disso de terminar é negativo para os dois, tá? A tendência é negativa para os dois, ou seja, muito estresse em relação a questões do Lula, alguns acontecimentos, algumas notícias sendo veiculadas aí até sexta-feira ou sábado, e também do Bolsonaro aí mostra aí o encerramento de um ciclo, ou alguma coisa estagnada. Pode ser que ele fique estagnado, se fique estagnado aí a questão dos votos dele. Ele se aproxima do Lula, né, ou ele aumenta um pouquinho mais, né, a condição da porcentagem dele, mas a coisa fica estagnada. Então a coisa vai ser meio que pau a pau ali, voto a voto. Vai depender muito aí das pessoas que não votaram na última eleição. Daquelas pessoas, aqueles milhões de pessoas aí que ficaram em cima do muro, que votaram em outras pessoas. Então quem vai decidir essa eleição, porque ali a gente tem ali praticamente 50% ali, poucos por cento abaixo para cada um deles, e quem vai decidir é essa porcentagem que não votou nas últimas eleições, tá? É essa parte que vai decidir. Em relação às eleições, como será? Aparentemente aqui vai ser uma eleição tranquila, sem muitos desajustes, né? As coisas vão acontecer de uma forma tranquila. A tendência do Lula é de ser analisado agora, as pessoas realmente vão se posicionar como, a partir de tudo que foi dito sobre ele ao longo desses últimos anos, né, tudo aquilo que foi investigado, ele vai perceber isso agora, né, o reflexo disso tudo agora. Em relação ao Bolsonaro, mostra ele preso também a algumas notícias e críticas que pode pesar sobre ele. Então, assim, honestamente aqui não tá bom para nenhum dos dois. Tá? Isso em relação à crítica externa, ou seja, em relação a que a população acha. Eu vejo muita gente desmotivada, muita gente achando que os dois têm culpa no cartório, que os dois não são tão eficientes para serem presidentes do Brasil, como, né, na maioria das eleições a gente sempre tem ali uma pessoa que a gente acha que é maravilhosa, outra não, então, enfim, é a opinião de cada um. Mas aqui eu vejo que as pessoas elas gostariam de ter tido uma terceira via ou um terceiro candidato, aí, uma terceira pessoa. Eu acredito que se fosse um segundo turno com 3 candidatos, o terceiro candidato, ou seja, aquele que estaria em terceiro lugar, ele ia crescer muito, mas muito mesmo em relação a Lula e Bolsonaro, porque nós não, aqui não mostra os dois, as pessoas preocupadas aí com a condição do Brasil a partir do próximo ano em relação a qualquer um dos dois candidatos.
Tá? Eu estou falando da população, não estou falando de tendência do que eu acho. Estou falando do que está dando aqui em relação às cartas do tarô. Tá? Nos dias das eleições, a carta do julgamento, ela sempre vai trazer aí justiça. Tá? Justiça. Então eu vejo que vai ser uma eleição, um dia justo, não vai ter muita coisa de falatório. Tá todo mundo de olho nisso, então acho que ninguém vai fazer porcaria, ninguém vai fazer caca, ninguém vai tentar fazer coisa errada, porque tá todo mundo, o mundo inteiro tá de olho nisso. O pessoal da esquerda tá de olho no que está acontecendo, o pessoal da direita tá de olho no que está acontecendo, os políticos estão de olho de ambos os lados, a justiça eleitoral, o mundo, né, muitos países estão aqui de olho nessas eleições, porque isso vai refletir em muita coisa em relação aos Estados Unidos, em relação ao BRICS, né? E também em relação aí à América do Sul e os Estados Unidos. Então muita gente está de olho nessas eleições, muita gente tem interesses de que um ou outro vença. Né? Então eu não vejo preocupações em relação a como vai se proceder essas eleições, se vai ter urnas burladas ali. Eu não acredito que isso vai acontecer. Aqui a Carta da Justiça ela meio que vem para garantir uma estabilidade. As coisas vão ser feitas com calma, tá? E as análises estão sendo feitas com calma. No fim, para Lula e Bolsonaro, a gente tem o Lula na última tentativa dele. Tá? O eremita aqui ele traz assim que se ele não vencer dessa vez, ele vai embora mesmo e ele não tenta mais nada, ele não tem mais condições de tentar daqui 4 anos, a não ser que ele tente ir para prefeito de alguma cidade, mas acho que não vejo ele fazendo isso, eu vejo ele se isolando cada vez mais, se ele não vence essa eleição. O Bolsonaro, eu vejo ele, se não vencer essa eleição, as coisas ficando mais complicadas para o lado dele também. A torre aqui mostra aí algumas coisas estranhas se ele não ganhar. A torre significa que muita gente vai para cima dele caso ele não ganhe essas eleições. Por isso, eles querem muito ganhar essas eleições, porque aqui, a partir do momento que a torre entra na linha do Bolsonaro, caso ele não vença, significa perseguição, né? Às vezes até relações e questões com justiça. Bom, espero que você tenha gostado dessa análise, lembrando, essa análise não é uma análise partidária, é uma análise do tarô, dos reflexos e tendências do tarô para ambos os candidatos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like, compartilha esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou Alexandre Antoniassi, sou tarólogo, astrólogo e terapeuta integrativo. Até mais, gratidão.